11 sinais de que o Espírito Santo está te alertando sobre inimigos ocultos e você ignora. E se o inimigo que mais ameaça a sua vida espiritual já estiver do seu lado, e você nem percebeu? Essa é uma pergunta que corta como uma espada, porque ninguém gosta de imaginar que pode estar cercado por pessoas ou situações que, na verdade, trabalham contra o propósito de Deus para a sua vida. Mas a verdade é que o Espírito Santo sempre alerta, sempre dá sinais, sempre sopra no íntimo da alma o discernimento que precisamos para enxergar o que os olhos naturais não veem. O problema é que a maioria ignora. Talvez por medo de confrontar a realidade, talvez por comodismo, ou talvez por acreditar que tudo é apenas coincidência. Mas no mundo espiritual, nada é coincidência. Tudo tem um propósito, e quando o Espírito Santo fala, é porque há algo grande em jogo. Você já se sentiu desconfortável em um ambiente onde teoricamente deveria estar em paz? Já percebeu que certas pessoas parecem sugar sua energia sem dizer uma palavra? Já viveu aquele momento em que seu coração dispara, sua alma se inquieta, mas você não consegue explicar por quê? Isso não é apenas ansiedade ou impressão. Muitas vezes é o Espírito Santo tentando abrir seus olhos, tentando te mostrar que nem todos os que caminham ao seu lado desejam sua vitória. Há inimigos ocultos, há intenções escondidas, há ataques silenciosos que não vêm de frente, mas pelas costas. E é exatamente por isso que Deus te dá sinais. Hoje você vai descobrir os 11 sinais que mostram que o Espírito Santo está tentando te alertar sobre inimigos ocultos. São sinais que a maioria das pessoas deixa passar, mas que carregam um peso espiritual profundo. Quando ignorados, esses sinais podem custar caro. Podem custar a paz da sua mente, a força da sua fé, até mesmo o destino que Deus preparou para você. E não é exagero. O inimigo não descansa. Ele se infiltra nas brechas, se veste de amizade, se esconde atrás de sorrisos. Mas o Espírito Santo nunca deixa seus filhos desamparados. Ele avisa, ele revela, ele mostra, mesmo que de forma sutil, quando há algo ou alguém que não deveria estar na sua caminhada. O mais assustador é que muitas vezes esses inimigos não se apresentam como adversários declarados. Eles se aproximam como apoio, como conselheiros, como pessoas que parecem querer o seu bem. Mas há uma diferença sutil entre quem te apoia de verdade e quem está apenas se aproveitando da sua vulnerabilidade. O Espírito Santo sente essa diferença, e ele quer que você também sinta. É por isso que você não pode desligar seus ouvidos espirituais. Não pode normalizar o que tira sua paz. Não pode tratar como comum aquilo que, no fundo, você sabe que não é. Imagine perder anos da sua vida acreditando em pessoas que te seguram em vez de te impulsionar. Imagine se acostumar com ambientes que secam sua fé em vez de alimentá-la. Imagine abrir o coração para quem secretamente deseja vê-lo derrotado. Essa é a realidade de muitos que não deram ouvidos ao Espírito Santo. Ele soprou, ele mostrou, ele cutucou, mas foi ignorado. O resultado foi dor, frustração, quedas espirituais. E não precisa ser assim. Você não precisa viver enganado. A cada sinal, Deus te dá uma chance de escolher melhor, de cortar laços, de se proteger. Mas só quem tem olhos espirituais abertos enxerga. O que você vai ouvir aqui não é para te colocar em paranoia, mas para despertar sua consciência espiritual. Porque o maior engano que alguém pode cometer é achar que todo mundo merece confiança cega. Nem todos merecem. O próprio Jesus sabia disso. Ele discernia corações, entendia intenções, reconhecia inimigos mesmo quando eles se escondiam atrás de máscaras. E se até o Filho de Deus precisou desse discernimento, quanto mais nós. Por isso, quando você sente aquele peso estranho em uma conversa, quando você percebe que há algo errado sem ter provas concretas, não ignore. É o Espírito Santo tentando abrir seus olhos. E aqui vai um aviso sério. O último sinal que você vai ouvir neste vídeo é o mais ignorado por todos. É sutil, parece inofensivo, mas é o que mais destrói destinos espirituais. Ele mostra com clareza quem não pode caminhar com você,
quem não suporta a presença de Deus na sua vida, quem se incomoda com sua luz. E é justamente por ser tão sutil que ele se torna mortal. Porque enquanto você acha que é apenas um detalhe, é ali que o inimigo age. Por isso, abra seu coração e prepare sua mente. Não se trata apenas de identificar inimigos externos. Trata-se de fortalecer sua vida espiritual, de afiar seus sentidos, de se aproximar ainda mais do Espírito Santo que nunca falha. Hoje, você vai aprender a reconhecer esses sinais. Você vai entender o que acontece quando o Espírito Santo fala e você decide ouvir. E eu te garanto, depois de descobrir cada um desses sinais, você nunca mais vai olhar para as pessoas e situações ao seu redor da mesma forma. Você vai estar mais atento, mais forte e mais protegido. Esse é o momento de deixar de ser cego em meio à escuridão. O Espírito Santo está prestes a revelar o que muitos tentam esconder de você. Não se distraia, não perca o foco, porque cada sinal que você vai ouvir pode ser exatamente a resposta que você estava esperando em silêncio nas suas orações. Nem sempre o inimigo é quem você imagina. A maioria espera que a oposição venha de fora, de alguém que se declara contra, de quem fala mal abertamente ou tenta destruir de forma evidente. Mas o Espírito Santo revela uma verdade mais profunda. Muitas vezes, os inimigos que mais nos ferem são os invisíveis, os disfarçados, os que se apresentam como apoio quando na verdade são armadilhas. Essa é a quebra de expectativa que poucos aceitam, porque é desconfortável pensar que alguém próximo pode ser usado para nos afastar do propósito de Deus. Ainda assim, essa é a realidade espiritual. Inimigos ocultos não aparecem com bandeiras declaradas. Eles surgem em pequenas atitudes, em palavras aparentemente inocentes, em conselhos que parecem razoáveis, mas desviam sua fé. É como se estivessem vestidos de luz, mas carregassem trevas por dentro. O apóstolo Paulo já dizia que o próprio inimigo se disfarça de anjo de luz, e é exatamente isso que acontece. Nem sempre o ataque é direto. Muitas vezes, ele é sutil, silencioso, tão disfarçado que só o discernimento do Espírito Santo consegue revelar. É por isso que confiar apenas na aparência ou nas intenções declaradas é um risco. Pense em quantas vezes você confiou em alguém que parecia estar do seu lado, mas depois percebeu que havia um peso estranho na presença dessa pessoa. Quantas vezes você aceitou uma oportunidade que parecia boa demais, mas que acabou drenando sua energia espiritual? Quantas vezes você compartilhou sua intimidade com alguém que, em segredo, torcia contra suas vitórias? Esses são exemplos de como o inimigo trabalha escondido. Ele não precisa atacar de frente. Ele cria situações que te enfraquecem por dentro, até que você mesmo comece a duvidar da sua fé. O Espírito Santo, no entanto, não permite que isso passe despercebido. Ele sopra no seu coração uma sensação que não pode ser ignorada. Ele incomoda quando você tenta normalizar o que não é normal. Ele cutuca sua consciência quando você insiste em confiar cegamente. Essa é a graça do discernimento. Ver além da superfície, perceber o que não se mostra claramente, enxergar o que os olhos naturais não captam. E é aqui que mora a diferença entre os que permanecem firmes e os que caem. Quem escuta o Espírito evita laços que poderiam se transformar em correntes. Quem ignora acaba envolvido em armadilhas que poderiam ter sido evitadas. Esse é o ponto que precisa ser entendido. Os inimigos ocultos não são apenas pessoas, mas também influências, pensamentos, hábitos e ambientes que agem contra você. Às vezes, o inimigo é uma ideia plantada na sua mente que te convence a abandonar a oração. Outras vezes, é um lugar que aparentemente é inofensivo, mas que rouba sua fé pouco a pouco. E em muitos casos, é uma amizade que parece apoio, mas que te afasta discretamente de Deus. A sutileza é a arma mais perigosa. É por isso que precisamos da sensibilidade espiritual para identificar quando algo não vem de Deus, mesmo que pareça correto. Não caia na ilusão de que apenas aqueles que te confrontam abertamente são inimigos. Os mais perigosos são os que conseguem sorrir enquanto te empurram para o abismo.
são os que estendem a mão, mas em vez de levantar, empurram para baixo. E a maior parte das pessoas não percebe porque espera ataques grandiosos, quando na verdade o inimigo prefere trabalhar no detalhe, na brecha, no pequeno desvio que parece inofensivo. É assim que ele consegue fazer estragos maiores sem ser detectado. Essa é a quebra de expectativa que você precisa aceitar para seguir atento. Não espere que o inimigo venha com cara de inimigo. Ele pode vir em forma de conselho, de oportunidade, até de carinho. Mas se o Espírito Santo mostra que há algo errado, confie. A sua sensibilidade espiritual é sua maior defesa. Não subestime o desconforto que nasce dentro de você, porque muitas vezes esse desconforto é a voz de Deus tentando salvar você de um caminho que parece seguro, mas leva à destruição. Agora que você entende que o inimigo raramente se apresenta de forma clara, é hora de abrir os olhos para os sinais que o Espírito Santo usa para revelar a verdade. Eles são sutis, mas poderosos. São pistas que, se reconhecidas, podem mudar completamente a forma como você enxerga as pessoas e situações ao seu redor. O próximo passo é começar a identificar esses sinais, e o primeiro é um dos mais fortes. Aquele silêncio pesado que invade o ambiente sem explicação aparente e que rouba sua paz mesmo sem palavras. O primeiro sinal que o Espírito Santo usa para te alertar sobre inimigos ocultos é o silêncio pesado. Não se trata de um silêncio comum, daqueles que nascem naturalmente quando a conversa termina ou quando há apenas descanso entre amigos. Esse silêncio é diferente. Ele carrega um peso, uma atmosfera que aperta o coração, que tira a paz, que faz a alma se sentir sufocada. É aquele tipo de ambiente em que, mesmo sem ninguém dizer nada, você sente como se algo estivesse errado, como se sua fé estivesse sendo atacada de forma invisível. Esse silêncio não é vazio, é carregado de intenções espirituais. É o Espírito Santo te mostrando que a presença que está ao seu lado não é tão inocente quanto parece. Muitas vezes, esse peso vem acompanhado de uma inquietação interior. Você está diante de alguém que sorri, que parece amigável, mas por dentro você sente que não pode se abrir completamente. O coração não descansa, a mente fica em alerta, e há um sentimento de que sua energia espiritual está sendo drenada sem motivo aparente. Não importa o quanto essa pessoa tente parecer agradável, o que você sente não mente. Essa sensação não vem do nada. É o Espírito Santo te mostrando que há algo errado, que aquela companhia não é saudável para sua alma. Esse silêncio pesado se manifesta em momentos específicos. Você pode estar em uma sala cheia de gente, mas basta a presença de alguém para que o ar mude. É como se a atmosfera fosse contaminada, como se a paz desaparecesse de repente. Não é algo que você consegue explicar com lógica humana, porque tudo parece normal aos olhos. As pessoas conversam, dão risada, mas dentro de você há um incômodo que não se cala. Essa é a linguagem do Espírito Santo. Ele fala por meio do que sentimos. Ele alerta quando a nossa alma não encontra descanso. O silêncio pesado é um desses alertas. O que muitos fazem, porém, é ignorar. Tratam esse peso como impressão, como paranoia, como algo da mente. Mas a realidade é que o mundo espiritual é real. E o Espírito Santo se move exatamente nesses detalhes que parecem pequenos. Quando você sente esse peso, não é coincidência, é aviso. E se você ignora, acaba se acostumando com ambientes que drenam sua fé, com pessoas que enfraquecem sua alma, com situações que minam sua confiança em Deus. Com o tempo, essa normalização se torna perigosa, porque você começa a achar que a falta de paz é natural. E não é. Pense em quantas vezes você já entrou em um lugar e saiu pior do que entrou. Quantas vezes você conversou com alguém e, ao final, sua mente estava mais confusa, sua fé mais fraca, sua esperança mais distante. Isso não é apenas cansaço. Muitas vezes é espiritual. O Espírito Santo usa esse desconforto como uma forma de mostrar que há inimigos ocultos em ação. Eles não precisam levantar a voz ou te atacar abertamente. Basta estarem presentes carregando uma energia contrária,
para que sua paz seja roubada. Esse primeiro sinal é crucial porque ele exige sensibilidade. É fácil ignorar palavras, é fácil fechar os olhos para atitudes, mas o peso no ambiente não se esconde. Ele é sentido, ele atravessa, ele incomoda. E quem tem o coração aberto para ouvir o Espírito Santo reconhece que não é apenas sensação, é discernimento. Essa é a diferença entre viver enganado e viver protegido. O silêncio pesado é o Espírito Santo dizendo: abra os olhos, preste atenção, não confie cegamente. Você precisa aprender a respeitar esse incômodo. Se sua alma não encontra descanso perto de alguém, não force. Não trate como normal o que claramente está roubando sua paz. O Espírito Santo é um consolador, e a presença dele traz leveza, não peso. Se o que você sente é sufoco, é porque há algo errado. Não é para você se acostumar, é para você se afastar ou, no mínimo, orar pedindo revelação, porque Deus não mostra nada por acaso. Quando Ele te deixa sentir o peso de um silêncio carregado, é porque ali existe uma presença que não vem dele. Esse é apenas o primeiro dos sinais, mas já é suficiente para despertar sua atenção. Porque se você aprender a reconhecer esse silêncio pesado, vai evitar muitas armadilhas. Você vai parar de normalizar ambientes que secam sua fé. Vai parar de insistir em relações que te afastam de Deus. Vai entender que paz é critério espiritual e que o Espírito Santo sempre se manifesta com leveza. Onde há peso constante, há algo errado, e ignorar esse aviso pode custar caro. Agora que você entendeu o primeiro sinal, é hora de mergulhar no próximo. Se o silêncio pode carregar intenções ocultas, imagine o que acontece quando até as palavras que parecem doces escondem veneno. O segundo sinal revela exatamente isso. Elogios que brilham por fora, mas carregam intenção amarga por dentro. O segundo sinal que o Espírito Santo usa para abrir os seus olhos é quando palavras doces escondem intenções amargas. Essa é uma das estratégias mais antigas e sutis dos inimigos ocultos, porque todos nós gostamos de ouvir elogios, palavras de apoio, afirmações que massageiam o ego. Mas é justamente nessa área que muitos caem, porque nem todo elogio é sincero. Nem toda palavra de incentivo tem o propósito de edificar. Há pessoas que sabem usar a língua como uma arma, escondendo veneno por trás de frases que, à primeira vista, parecem inocentes ou até bondosas. Perceba como isso acontece. Alguém elogia você, mas ao mesmo tempo deixa uma semente de dúvida, uma pequena comparação que diminui a sua fé ou a sua confiança em Deus. Por exemplo, quando dizem: você é bom, mas nunca chegará ao nível de fulano. Ou, realmente você tem fé, mas será que não está exagerando nisso de oração? São palavras que soam como conversa comum, mas que carregam um peso espiritual de desânimo. É nesse detalhe que o Espírito Santo fala, porque ele não olha apenas para a frase, ele revela a intenção que está por trás. E a intenção amarga nunca traz paz. Sempre deixa um rastro de insegurança. Sempre planta algo negativo dentro da mente. Esse sinal é perigoso porque se infiltra na nossa alma aos poucos. Você pode ouvir um comentário e, em um primeiro momento, rir ou até concordar. Mas mais tarde, sozinho, as palavras começam a ecoar. Você começa a se perguntar se realmente está no caminho certo, se não está exagerando, se não deveria parar de buscar a Deus com tanta intensidade. É assim que o inimigo trabalha, usando palavras doces que alimentam dúvidas, que minam convicções, que reduzem o fogo espiritual até transformá-lo em cinzas. É por isso que o Espírito Santo desperta dentro de você o discernimento. Ele mostra que mesmo quando o tom é doce, a intenção pode ser amarga. Muitas pessoas ignoram esse sinal porque acreditam que não podem desconfiar de todo elogio. De fato, não se trata de viver em paranoia. O que você precisa é de sensibilidade para perceber quando o elogio não traz paz, mas desconforto. Quando a palavra que deveria edificar, ao contrário, gera confusão. Essa é a diferença. O Espírito Santo sempre confirma a verdade,
sempre fortalece a fé, sempre acrescenta luz. Se após ouvir palavras supostamente boas, você se sente diminuído, travado ou desmotivado, saiba que não veio de Deus. Esse é o sinal. Um exemplo claro disso está nas Escrituras, quando Pedro, em um momento de zelo humano, tentou dissuadir Jesus de ir para a cruz. As palavras eram doces. Pedro estava preocupado, parecia querer o bem de Cristo. Mas a intenção por trás, sem perceber, era contrária ao propósito divino. Por isso Jesus foi firme ao dizer: "Afasta-te de mim, Satanás." Isso nos mostra que nem sempre palavras de preocupação ou carinho são realmente de Deus. Às vezes, são obstáculos disfarçados. O Espírito Santo revela essa diferença. Outro detalhe importante: pessoas usadas pelo inimigo para lançar palavras amargas não necessariamente têm consciência disso. Muitas vezes acham que estão ajudando, mas carregam dentro de si inveja, ressentimento ou incredulidade, e acabam transmitindo isso em forma de comentário. O Espírito Santo é quem mostra quando há algo errado, quando o que está sendo dito não é apenas opinião, mas uma tentativa de desviar você do foco espiritual. O que você precisa fazer é vigiar não apenas o que ouve, mas o efeito que isso causa na sua alma. Se as palavras te puxam para baixo, não aceite como verdade. Se o elogio vem acompanhado de sombra, não permita que essa sombra te envolva. O Espírito Santo sempre gera vida, nunca morte. Sempre fortalece, nunca enfraquece. Ele é quem separa o doce verdadeiro do doce envenenado. Esse segundo sinal é um alerta para você não se deixar levar apenas pela superfície. A vida espiritual não é sobre aparência, é sobre essência. E o Espírito Santo sempre revela a essência, mesmo que a embalagem seja bonita. Então, da próxima vez que alguém lançar palavras doces ao seu coração, observe se a sua alma encontra paz ou inquietação. Se houver amargura escondida, você vai perceber. E esse é o Espírito Santo dizendo: abra os olhos, porque nem todo elogio é bênção. Se o segundo sinal mostra o perigo das palavras, o próximo vai ainda mais fundo, porque envolve algo que acontece dentro de você depois do contato com certos ambientes ou pessoas. O terceiro sinal é quando o seu espírito se esgota repentinamente, como se toda a energia de oração, fé e paz fosse drenada sem explicação. O terceiro sinal de que o Espírito Santo está te alertando sobre inimigos ocultos é o esgotamento espiritual repentino. Você já reparou que há pessoas e ambientes que parecem sugar toda a sua energia interior? Você chega bem, cheio de fé, cheio de ânimo, mas depois de alguns minutos, sai drenado, vazio, desanimado, sem forças até mesmo para orar. Isso não é normal. Não é apenas cansaço. Não é apenas coincidência. Muitas vezes, é espiritual. É um indício de que você entrou em contato com algo que não vem de Deus. E o Espírito Santo está te mostrando claramente que ali existe uma influência que não deve permanecer na sua vida. Esse esgotamento é diferente do desgaste natural do dia a dia. Todos nós ficamos cansados após o trabalho, após cumprir nossas obrigações, e isso é normal. Mas aqui falamos de algo muito mais profundo. Um peso na alma, uma sensação de desânimo que invade sem explicação lógica. Você não gastou energia física suficiente para se sentir assim, mas dentro de você é como se a chama tivesse sido apagada. O desejo de buscar a Deus some, a oração trava, a mente fica confusa, e você começa a duvidar do que antes era claro. Essa é uma ação sutil do inimigo, e é por isso que o Espírito Santo alerta. É nesse momento que precisamos entender que nem todo ambiente é neutro. Nem toda companhia é saudável. Existem lugares impregnados de cargas espirituais negativas. E existem pessoas que, sem perceber, carregam sobre si fardos que o inimigo usa para atingir quem está ao redor. Quando você entra em contato com isso, sua alma sente. O Espírito Santo não deixa você sair dali ileso. Ele faz você perceber que há algo estranho, que a sua energia espiritual foi drenada,
Não porque você fez algo errado, mas porque esteve onde não deveria estar. A Bíblia mostra que a presença de certas influências pode afetar até mesmo os escolhidos. Sansão, por exemplo, perdeu sua força porque insistiu em permanecer ligado a alguém que não vinha de Deus. Não foi de um dia para o outro, foi um processo. Ele foi se entregando, foi se desgastando até que perdeu tudo. Esse é o perigo do esgotamento espiritual. Você não percebe de imediato, mas pouco a pouco sua força é levada embora. E se você não ouvir o Espírito Santo que alerta no início, corre o risco de perder muito mais do que imagina. Esse sinal é revelador porque mostra que sua sensibilidade espiritual está ativa. Você não precisa de provas materiais para entender que algo está errado. O próprio esgotamento já é a prova. Se após estar em determinado lugar ou conversar com alguém você sente que sua fé diminuiu, que seu coração esfriou, que sua vontade de orar desapareceu, então esse é o sinal. O Espírito Santo não quer que você normalize isso. Ele quer que você se afaste. Porque onde ele está, há vida, há renovo, há paz. Se há drenagem, não é ele quem está agindo. E aqui está um detalhe que não pode ser ignorado. O esgotamento espiritual repentino não vem apenas de pessoas ou lugares ruins de forma explícita. Às vezes ele vem de situações que parecem boas, oportunidades que na aparência são incríveis, mas que na prática roubam sua conexão com Deus. É o convite para um trabalho que paga mais, mas que suga todo o tempo que você tinha para buscar ao Senhor. É a amizade divertida, mas que ocupa seus dias de maneira a afastar você da oração. É a oportunidade que enche os olhos, mas esvazia a alma. Esse é o tipo de armadilha que só o Espírito Santo consegue revelar. Por isso, quando você sentir esse esgotamento repentino, não ignore. Não trate como normal. É um alerta direto do céu de que há algo oculto agindo contra você. É a chance que Deus te dá de cortar pela raiz o que ainda não destruiu, mas que pode destruir se continuar crescendo. É o momento de refletir. Essa situação está me aproximando de Deus ou me afastando? Essa pessoa me deixa mais forte espiritualmente ou mais fraco? Essa escolha fortalece minha fé ou me drena por dentro? O esgotamento espiritual é o Espírito Santo dizendo que você precisa se preservar, que não pode se entregar a tudo e a todos, que deve escolher melhor onde coloca sua energia. Ele te mostra que há batalhas invisíveis acontecendo e que sua alma precisa estar protegida. Esse é um dos sinais mais claros de que o inimigo está agindo de forma oculta, porque ele atinge justamente o que você tem de mais valioso, sua conexão com Deus. E se esse terceiro sinal já mostra o perigo do esgotamento, o próximo vai expor como muitas armadilhas chegam disfarçadas de oportunidades. São convites que brilham por fora, mas que por dentro são abismos preparados para te afastar do Espírito. Esse é o quarto sinal. Os convites disfarçados que parecem ouro, mas que silenciosamente te desviam da presença de Deus. O quarto sinal de que o Espírito Santo está te alertando sobre inimigos ocultos são os convites disfarçados. Eles nunca chegam com aparência de perigo, porque se fossem óbvios, você os rejeitaria na mesma hora. Eles aparecem como boas oportunidades, como portas que parecem abertas por Deus, como caminhos que prometem brilho, sucesso ou prazer imediato. Mas por trás da embalagem atraente, existe uma armadilha cuidadosamente preparada para afastar você da presença de Deus. Esse é um dos sinais mais sutis, porque o inimigo sabe que não pode afastar diretamente um coração que busca o Senhor. Então, ele oferece distrações bem elaboradas, revestidas de promessas, mas vazias de propósito espiritual. Muitos desses convites chegam em momentos estratégicos. É quando você está mais frágil, mais cansado, mais carente, ou até mesmo no auge da sua fé. É nesse ponto que o inimigo lança aquilo que parece ser uma resposta às suas orações, mas que na verdade é um desvio. Um convite para uma parceria que promete dinheiro, mas que exige de você abrir mão do tempo de oração. Uma amizade nova que traz alegria, mas que aos poucos introduz hábitos que drenam sua fé. Uma proposta que brilha aos olhos,
mas que rouba sua energia espiritual dia após dia. A sedução está justamente no fato de parecer bom demais para ser rejeitado. O Espírito Santo, no entanto, sempre dá sinais quando o convite não vem de Deus. Você pode sentir uma inquietação no coração, uma falta de paz ao pensar em aceitar, uma sensação de que algo não se encaixa. Pode ser que tudo faça sentido na lógica, que a oportunidade pareça perfeita, mas dentro de você há uma voz suave dizendo: não é por aí. Esse é o alerta. Deus não te leva a caminhos que exigem abandonar a fé. Deus não oferece portas que drenam sua intimidade com Ele. Quando a oportunidade te afasta do altar, ela não vem do céu, mesmo que tenha a aparência de bênção. Esse sinal se torna ainda mais claro quando você percebe que o convite exige segredos, concessões ou pequenas transgressões que parecem insignificantes. O inimigo nunca pede que você negue a fé de uma só vez. Ele sugere pequenos passos, pequenas aberturas, pequenas concessões. É o convite para faltar à oração apenas uma vez, para deixar a Bíblia de lado apenas hoje, para silenciar sua fé em certos ambientes por conveniência. Quando você aceita esses convites disfarçados, está dando espaço para um inimigo oculto agir. E ele sabe que não precisa derrubar de uma vez, basta enfraquecer pouco a pouco. A Escritura mostra isso de forma clara. Eva não caiu diante de uma imposição, mas diante de uma proposta aparentemente inofensiva. Provar um fruto que parecia agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Não havia aparência de maldade, havia aparência de algo bom. Mas o resultado foi queda, separação e dor. Esse é o padrão dos convites disfarçados. Eles oferecem algo que atrai, mas escondem o veneno que destrói. O Espírito Santo, por outro lado, sempre mostra quando algo não é o que parece. Ele gera incômodo, ele traz falta de paz, ele repete no íntimo: cuidado. Quantos hoje vivem presos a alianças que começaram com convites disfarçados? Pessoas que aceitaram uma sociedade, um relacionamento, uma amizade, e só depois descobriram que aquilo não vinha de Deus. O preço foi alto: fé enfraquecida, oração paralisada, coração vazio. Esse é o efeito dos convites que não são filtrados pelo discernimento. Por isso o Espírito Santo alerta antes, porque ele não quer que você caia na armadilha. Ele quer que você perceba que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha vem do céu. O que você precisa entender é que discernimento não se baseia apenas em lógica ou conveniência. Se fosse assim, Jesus teria transformado pedras em pão quando foi tentado no deserto, porque fazia sentido. Ele estava com fome. Mas ele rejeitou porque sabia que aquela proposta vinha com um objetivo oculto. Esse é o exemplo que precisamos seguir. Não aceite convites apenas porque parecem bons. Pergunte: isso fortalece minha fé ou me afasta dela? Isso me aproxima de Deus ou rouba meu tempo com Ele? Esse é o verdadeiro filtro. Os convites disfarçados são perigosos porque vêm no momento certo, com a aparência certa, usando as palavras certas. Mas se você aprender a ouvir o Espírito Santo, vai perceber que eles não carregam a paz do céu, mas a inquietação do engano. Esse é o sinal. E quando você reconhece isso, é possível recusar e preservar sua alma. Se o quarto sinal mostra como o inimigo pode usar oportunidades para te desviar, o próximo é ainda mais sutil. O quinto sinal revela quando pessoas próximas pedem para você esconder pequenas coisas, criando brechas espirituais que parecem insignificantes, mas que podem abrir portas para algo muito maior. O quinto sinal de que o Espírito Santo está te alertando sobre inimigos ocultos é a insistência no segredo. Observe como isso funciona. Certas pessoas se aproximam e, de forma aparentemente inofensiva, começam a pedir que você guarde coisas que não deveriam ser guardadas. Não são segredos de confiança legítima, como uma confidência pessoal que merece respeito, mas pequenos pedidos que envolvem ocultar atitudes, esconder conversas, disfarçar intenções. No início parecem coisas banais,
mas pouco a pouco vão abrindo brechas espirituais que podem se transformar em armadilhas sérias. O Espírito Santo não tolera sombras, porque ele é luz, e tudo o que tenta se esconder da luz carrega em si o peso do engano. É nesse detalhe que muitos tropeçam. Alguém diz: "Não conta para ninguém, é só entre nós." E você aceita porque parece algo pequeno. Mas o inimigo sabe que cada segredo ilícito é uma corrente invisível que começa a prender sua alma. A partir daí, essa pessoa ganha espaço, confiança e poder sobre você, porque já te fez compartilhar daquilo que não deveria. E a cada vez que você cede, a prisão fica mais forte. O Espírito Santo alerta nesse ponto, porque ele sabe que o cristão que guarda nas sombras o que deveria estar na luz está vulnerável. Quem se acostuma a conviver com segredos errados acaba perdendo a autoridade espiritual. Repare que a insistência no segredo sempre traz junto um peso interior. Você pode até sorrir por fora, mas por dentro há um incômodo que não desaparece. Uma sensação de que está fazendo algo que não combina com sua fé, que não se alinha com sua consciência diante de Deus. Esse desconforto é o Espírito Santo mostrando que você não deve seguir por esse caminho. Porque onde há mentira, não há liberdade. E onde não há liberdade, o Espírito não habita plenamente. A Bíblia nos mostra que a verdade liberta e que a luz dissipa as trevas. Quando alguém insiste para que você esconda atitudes que não glorificam a Deus, você precisa estar atento. Não se trata apenas de guardar uma confidência, mas de entrar em cumplicidade com algo que não deveria existir. O inimigo usa essa estratégia porque sabe que, ao colocar você como cúmplice, mesmo de forma passiva, já cria uma porta de acesso espiritual para minar sua fé. E quantos não estão hoje aprisionados exatamente porque aceitaram carregar segredos que não lhes pertenciam? Esse sinal é revelador porque expõe a diferença entre confiança e manipulação. Um verdadeiro amigo confia em você sem te envolver em peso espiritual. Mas um inimigo oculto manipula, exige silêncio sobre coisas que não deveriam estar escondidas. Ele te coloca em posição de fraqueza, porque a partir daí, sabe que você está envolvido em algo que preferiria nunca ter aceitado. O Espírito Santo mostra isso com clareza. Ele cutuca sua consciência. Ele tira sua paz. Ele mostra que não há bênção em segredos que pedem para você negar sua fé. Mentir para proteger alguém ou encobrir erros. Quantas histórias começam com pequenos segredos e terminam em grandes tragédias? Judas começou roubando pequenas quantias da bolsa dos discípulos, escondendo suas atitudes. O segredo parecia inofensivo, mas foi crescendo até culminar na traição. É assim que o inimigo trabalha. Ele planta pequenos segredos, e quando você menos espera, está envolvido em algo muito maior. O Espírito Santo alerta antes, para que você não caia nessa teia. Quando alguém insiste para que você esconda algo que vai contra seus valores espirituais, não hesite em recusar. Sua lealdade está em primeiro lugar com Deus, não com pessoas. O Espírito Santo te lembra disso quando você sente que sua consciência está pesada. Não se submeta a essa pressão. O segredo que não nasce da verdade não merece ser guardado. Ele não é prova de confiança, é armadilha de manipulação. Esse quinto sinal é poderoso porque mostra que o inimigo trabalha nas sombras. Mas quem anda na luz nunca precisa de segredos ilícitos. O Espírito Santo é claro. Tudo o que precisa ser escondido não vem de Deus. E se não vem de Deus, não deve ter espaço na sua vida. Se até aqui vimos sinais no ambiente, nas palavras e nas atitudes, o sexto sinal revela algo ainda mais perigoso, quando até a própria verdade é distorcida para justificar o que está errado. Esse é um alerta sério porque mostra como os inimigos ocultos podem usar até mesmo a palavra de Deus para tentar legitimar o que o Espírito Santo reprova. O sexto sinal de que o Espírito Santo está te alertando sobre inimigos ocultos é a distorção da verdade. Esse é um dos mais perigosos porque mexe diretamente com aquilo que deveria ser inabalável, a palavra de Deus. O inimigo sabe que não pode enfrentar a verdade de frente,
Então o que ele faz é torcê-la, adulterá-la, colocar pequenas doses de mentira no meio daquilo que soa correto. E muitas vezes, ele usa pessoas próximas para isso. Pessoas que falam de forma convincente, que citam versículos fora de contexto, que justificam suas atitudes pecaminosas como se fossem aceitáveis aos olhos de Deus. O Espírito Santo alerta nesse momento, porque ele é o Espírito da verdade, e nunca vai permitir que você aceite distorções sem sentir o incômodo interior que revela o engano. Esse sinal se manifesta quando alguém tenta convencer você de que algo errado não é tão errado assim. Quando dizem que não tem problema mentir em certas situações, porque é apenas um detalhe. Quando afirmam que não tem nada demais em participar de práticas que claramente afastam de Deus, porque todo mundo faz. Quando usam até mesmo a Bíblia para legitimar comportamentos que contrariam a essência do Evangelho. É nesse ponto que o Espírito Santo começa a soar o alarme. Você ouve as palavras, mas sente que algo não encaixa, que a mensagem não traz paz, que existe um peso escondido. Isso não é paranoia, é discernimento. Foi exatamente assim que o inimigo tentou enganar Jesus no deserto. Ele citou a Escritura, mas de forma distorcida, tentando induzir o Filho de Deus a agir fora do propósito. Se o inimigo ousou distorcer a palavra diante de Cristo, ele também vai tentar fazer o mesmo com aqueles que seguem a fé. A diferença está em quem tem ouvidos para o Espírito. Jesus resistiu, porque conhecia a verdade e não aceitou interpretações manipuladas. E é esse exemplo que precisamos seguir. Não basta conhecer a Bíblia superficialmente, é preciso ter intimidade com o Espírito Santo, porque ele é quem revela quando a verdade está sendo torcida para se transformar em laço. Esse sinal é grave porque muitos não percebem a sutileza. Um inimigo oculto não chega dizendo, faça o errado. Ele chega dizendo, isso nem é tão errado assim. Ele não chega negando a Bíblia. Ele chega usando a própria Bíblia, mas de forma incompleta, para sustentar suas intenções. E quantos já não caíram nessa armadilha? Quantos não trocaram a voz do Espírito pela voz de conselhos que pareciam espirituais, mas que estavam contaminados? O Espírito Santo alerta justamente nesse ponto, porque ele sabe que a mentira mais perigosa é a que se parece com a verdade. É importante perceber que a distorção da verdade sempre produz frutos amargos. Pode parecer convincente no início, mas o resultado é sempre afastamento da presença de Deus. A paz some, a consciência pesa, o coração se confunde. Esse é o efeito de aceitar meias verdades. Por isso, o Espírito Santo nunca deixa você confortável quando escuta esse tipo de argumento. Ele cutuca. Ele mostra que a mensagem não é pura. Ele não permite que sua alma descanse em algo contaminado. Muitos homens e mulheres de fé caíram porque aceitaram justificativas distorcidas. Sansão aceitou justificativas de Dalila. Saul se convenceu de que podia desobedecer parcialmente às ordens de Deus. Os fariseus torciam a lei para impor peso sobre as pessoas. Em todos esses casos, havia uma distorção da verdade. O inimigo sempre trabalha da mesma forma. Ele não precisa negar a palavra, basta adulterá-la. Mas o Espírito Santo é claro e não se contradiz. Onde há distorção, ele revela. Esse sinal é um chamado para você se aprofundar na verdade e depender do Espírito em cada interpretação. Nunca aceite justificativas que aliviam o pecado. Nunca confie em mensagens que tiram a centralidade de Cristo. Nunca se acomode quando ouvir algo que parece bonito, mas que contradiz o Evangelho. A distorção da verdade é uma arma dos inimigos ocultos, e o Espírito Santo só pode protegê-lo se você ouvir o alerta que ele coloca no seu coração. Se até aqui vimos sinais que mexem com a paz, com as palavras e com a fé, o próximo sinal vai expor algo que acontece de forma ainda mais sorrateira, quando o inimigo usa o riso e a zombaria para diminuir sua espiritualidade. Esse é o sétimo sinal, e talvez um dos mais comuns, porque poucos percebem o peso espiritual escondido em uma simples piada.
O sétimo sinal de que o Espírito Santo está te alertando sobre inimigos ocultos é o riso que diminui a sua fé. Muitas vezes você compartilha algo do coração, uma experiência espiritual, uma convicção que veio em oração, e a reação de quem está ao seu lado não é apoio, mas zombaria. Pode ser um comentário irônico, uma risada debochada, uma piada que aparentemente é inofensiva, mas que por dentro carrega veneno. Esse tipo de riso não é apenas uma brincadeira, é uma ferramenta espiritual usada para enfraquecer a confiança que você tem em Deus. É como se o inimigo, por meio de palavras disfarçadas de humor, tentasse minar aquilo que o Espírito Santo plantou no seu coração. Não subestime o poder desse tipo de zombaria. Uma piada pode parecer pequena, mas quando atinge a sua fé, ela age como um dardo inflamado. Você começa a pensar 2 vezes antes de falar sobre o que acredita, passa a esconder suas convicções, começa a duvidar daquilo que Deus já confirmou. Essa é exatamente a estratégia do inimigo: usar o riso para calar, usar o deboche para diminuir, usar o sarcasmo para gerar insegurança. O Espírito Santo alerta nesse ponto, porque ele sabe que se você começar a se envergonhar da sua fé, vai se tornar vulnerável. Jesus passou por isso. Quando ressuscitou a filha de Jairo, alguns riram dele, zombaram da ideia de que aquela menina poderia voltar à vida. O riso não era apenas descrença, era uma tentativa de desacreditar o milagre antes mesmo que acontecesse. Mas Jesus não se deixou abalar. Ele colocou para fora aqueles que riam e seguiu em frente com a obra do Pai. Esse exemplo é poderoso, porque mostra como devemos reagir quando o riso tenta sufocar a fé. Não permitir que zombarias tenham espaço no coração. O Espírito Santo nos dá a mesma coragem para resistir. O problema é que muitas vezes as zombarias vêm de perto, podem vir de amigos, de familiares, de pessoas que você considera importantes. Elas dizem: "Você leva isso a sério demais. Isso de oração não muda nada. Não acredito que você realmente pensa assim." E com uma risada, tentam transformar a sua fé em motivo de piada. É nessa hora que o Espírito Santo fala ao seu coração: não aceite, não se cale, não permita que zombarias apaguem a chama que eu acendi em você. O que veio de Deus é maior do que qualquer deboche humano. Esse sinal é especialmente sutil porque se apresenta em forma de humor. Ninguém gosta de parecer sem graça diante de uma piada, mas você precisa discernir quando o humor está carregado de malícia espiritual. Há piadas que não apenas fazem rir, mas que carregam a intenção de reduzir, de inferiorizar, de transformar em motivo de vergonha aquilo que é sagrado. Quando isso acontece, o Espírito Santo traz um incômodo, uma dor interna que mostra: não é brincadeira, é ataque. Perceba como isso pode te afetar sem que você perceba. Aos poucos, você passa a não testemunhar mais, a não compartilhar experiências espirituais, a guardar para si aquilo que deveria ser proclamado. Esse é o objetivo do inimigo: silenciar sua voz, roubar sua coragem, plantar dúvida. Mas o Espírito Santo não permite que você viva calado. Ele alerta para que você entenda que o riso que diminui sua fé não deve ser normalizado. Ele mostra que o deboche é um sinal claro de oposição espiritual, ainda que disfarçada. Esse sétimo sinal é um chamado para você fortalecer a sua identidade em Cristo. Quando alguém rir da sua fé, lembre-se de que Jesus também foi zombado, os profetas foram ridicularizados e mesmo assim permaneceram firmes. O Espírito Santo confirma que a verdade não precisa de aplausos, ela permanece de pé mesmo diante do riso. Por isso, não permita que piadas apaguem aquilo que Deus já acendeu. Se esse sinal expõe como zombarias podem ferir a fé, o próximo vai ainda mais fundo. O oitavo sinal mostra quando uma amizade, em vez de apoiar sua vida espiritual, se transforma em barreira invisível que bloqueia até mesmo as suas orações. O oitavo sinal de que o Espírito Santo está te alertando sobre inimigos ocultos é a amizade que bloqueia a sua oração. Talvez você nunca tenha parado para perceber, mas existem pessoas que, quando você compartilha algo íntimo, em vez de aliviar o coração,
fazem o peso aumentar. Você abre a alma, espera encontrar apoio, mas o que recebe é um bloqueio invisível. De repente, orar se torna mais difícil, falar com Deus parece mais distante, e a leveza da fé se transforma em silêncio sufocante. Isso não é coincidência. O Espírito Santo revela que algumas conexões, mesmo travestidas de amizade, não foram enviadas para edificar, mas para interromper o fluxo da sua vida espiritual. Esse sinal é profundo porque atinge diretamente a comunhão entre você e Deus. A oração é o fio que liga a sua alma ao céu, mas quando você entrega esse fio em mãos erradas, ele pode ser puxado para baixo em vez de ser fortalecido. Quantas vezes você compartilhou suas lutas, suas esperanças, seus pedidos, e depois de falar, em vez de sentir alívio, sentiu vergonha, dúvida ou até mesmo medo? Esse é o bloqueio que vem de amizades que não estão alinhadas ao Espírito. O inimigo usa essas conexões para semear desconfiança, para colocar peso onde deveria haver liberdade. É importante entender que nem toda amizade que sorri é bênção. Algumas são armadilhas sutis. Pessoas que parecem confiáveis, mas que reagem de forma estranha quando você fala sobre sua fé. Elas mudam de assunto, diminuem o valor da oração, ou até mesmo usam o que você contou contra você em outro momento. Com o tempo, você se cala. Decide não falar mais com Deus sobre certas coisas, porque no fundo está ferido pelas reações humanas. O Espírito Santo alerta nesse ponto. Quando sua intimidade com Deus é afetada por causa de alguém, isso é um sinal claro de que essa amizade não vem da luz. O livro de Jó nos mostra esse princípio. Jó sofreu, buscava respostas, mas os amigos que deveriam apoiá-lo se tornaram acusadores, colocando peso sobre ele em vez de consolo. Eles não fortaleciam sua fé, apenas traziam julgamentos. O resultado? Jó precisou se voltar diretamente a Deus sem depender de ninguém. Esse é o retrato de amizades que bloqueiam a oração. Elas não conectam você ao céu, apenas criam barreiras humanas que atrapalham sua comunhão. Perceba como isso pode afetar sua vida. Se cada vez que você compartilha algo espiritual com alguém, você se sente menor, mais confuso, mais pesado, isso não é a amizade de Deus. O Espírito Santo fala no íntimo. Essa ligação não fortalece, apenas enfraquece. Ele alerta porque sabe que a oração é sua arma mais poderosa, e o inimigo sabe disso também. Por isso ele tenta cercar você de vozes que abafam sua conexão com o Pai. Esse sinal não significa que você deve viver isolado, mas sim que precisa discernir com quem abre seu coração. Nem todos merecem acesso às suas orações mais íntimas. Nem todos devem ouvir seus sonhos, seus pedidos, suas lutas. Há coisas que pertencem apenas a você e a Deus. E o Espírito Santo mostra claramente quando alguém não tem estrutura espiritual para lidar com a sua intimidade. Ele gera inquietação. Ele mostra que o que deveria ser apoio se transformou em barreira. O alerta aqui é simples. Se uma amizade bloqueia sua oração, ela não é saudável para a sua alma. O Espírito Santo não deseja que você se afaste de pessoas com ódio, mas que você se proteja espiritualmente. Afaste-se com sabedoria, mantenha sua paz, preserve sua comunhão com Deus acima de qualquer relação humana, porque a oração é o que sustenta a sua vida e nada deve ter poder para bloqueá-la. Se esse oitavo sinal mostra como relacionamentos podem se tornar barreiras espirituais, o próximo revela um detalhe ainda mais perturbador. O nono sinal é quando o olhar de alguém, mesmo acompanhado de um sorriso, transmite hostilidade espiritual. Um olhar vazio que denuncia muito mais do que palavras jamais poderiam esconder. O nono sinal de que o Espírito Santo está te alertando sobre inimigos ocultos é o olhar vazio. Há olhares que atravessam a alma mais do que qualquer palavra. Você já sentiu que alguém te olhava de forma estranha, como se o rosto mostrasse simpatia, mas os olhos negassem completamente o que a boca dizia? Esse é o tipo de olhar que não transmite vida, mas hostilidade espiritual. É como se por trás daquele semblante houvesse uma escuridão escondida,
algo que se incomoda com a sua luz, que rejeita a presença de Deus que habita em você. O Espírito Santo mostra isso com clareza, porque ele é quem revela intenções que não podem ser mascaradas. Os olhos são janelas da alma, e ninguém consegue controlá-los totalmente. Uma pessoa pode sorrir, pode abraçar, pode até dizer que te apoia, mas o olhar dela vai trair o que existe dentro. Quando a presença do Espírito Santo está em você, é natural que algumas pessoas se incomodem. Não é algo visível para todos, mas você sente. É aquele momento em que a conversa parece normal, mas ao cruzar o olhar, há um incômodo profundo. Algo te diz: esse coração não é sincero. Esse espírito não está em paz perto de você. Esse incômodo é o sinal. Não ignore quando o olhar de alguém te causa inquietação. Há olhos que carregam inveja, ódio, ressentimento ou simplesmente rejeição ao que é santo. Muitas vezes a pessoa nem fala nada, mas você sai dali pesado, como se tivesse sido atingido sem entender como. Isso não é apenas impressão, é uma percepção espiritual. O Espírito Santo permite que você veja além da máscara, que perceba o vazio onde deveria haver luz, que entenda que nem todos que sorriem realmente querem o seu bem. A Bíblia fala disso quando menciona que Caim olhou para Abel com ira antes mesmo de matá-lo. O olhar já revelava o que estava escondido no coração. Antes do ato, já havia a expressão. É por isso que o Espírito Santo nos ensina a discernir, porque muitas vezes o inimigo não age com palavras nem com atitudes abertas, mas apenas com a energia transmitida pelo olhar. Esse olhar vazio denuncia intenções ocultas, mostra que por trás do aparente apoio existe rejeição espiritual. É importante perceber que o olhar vazio não é apenas ausência de emoção, ele carrega um peso. É como se sugasse sua energia, como se tentasse diminuir o fogo da sua fé apenas com a intensidade do contato visual. O Espírito Santo fala nesse momento porque ele sabe que esse detalhe é fácil de ser ignorado. Muitos pensam, é só impressão minha, mas na verdade não é. É discernimento. Quando você sente desconforto profundo ao cruzar os olhos com alguém, preste atenção. Isso pode ser o Espírito te mostrando quem não pode caminhar ao seu lado. Esse sinal é ainda mais sério porque é silencioso. Não há palavras para se apoiar. Não há atitudes claras para questionar. Apenas a sensação inexplicável de que aquele olhar não combina com a presença de Deus. É nesse ponto que muitos erram, porque tratam o incômodo como coisa da mente. Mas se o Espírito Santo mostra, é porque há algo a ser visto. Ele não desperdiça a revelação. Se você sentiu, é porque precisa prestar atenção. Aprenda a confiar na paz que vem do Espírito. Onde há sinceridade, o olhar transmite vida, mesmo sem palavras. Onde há falsidade, o olhar denuncia vazio, hostilidade e desconforto. Esse é o alerta do 9º sinal. O Espírito Santo não quer que você viva paranoico, mas atento. Porque é no detalhe que ele mostra quem é de verdade e quem apenas finge ser. Se até aqui falamos de sinais sutis no ambiente, nas palavras, nas amizades e até nos olhares, o próximo vai mostrar algo ainda mais intrigante. O 10º sinal é quando coincidências começam a se repetir de forma estranha, como se certas pessoas sempre aparecessem nos momentos em que você está mais frágil, empurrando você para longe de Deus em vez de aproximar. O 10º sinal de que o Espírito Santo está te alertando sobre inimigos ocultos é a sequência de coincidências frequentes que surgem de forma perturbadora. Você já percebeu que existem pessoas que sempre aparecem em momentos estratégicos da sua vida? Elas não estão ao seu lado nos períodos de estabilidade, mas surgem exatamente quando você está fragilizado, confuso ou enfraquecido espiritualmente. É como se houvesse uma força invisível manipulando encontros e situações para te empurrar na direção errada. À primeira vista, pode parecer acaso, mas o Espírito Santo mostra que não é. Coincidências repetidas demais deixam de ser coincidência e passam a ser sinal. Essas presenças costumam surgir com um discurso aparentemente inofensivo. Elas chegam para ouvir você, para apoiar, mas no fundo,
sempre empurram para longe de Deus. Talvez sugerem soluções fáceis para problemas complexos. Talvez ofereçam distrações justamente quando você mais precisa orar. Talvez apareçam com convites no exato momento em que você estava decidido a buscar o Senhor com mais intensidade. Isso não é simples coincidência. Isso é ação espiritual. E o Espírito Santo desperta a sua percepção para entender que há um padrão oculto se repetindo. Esse sinal é perigoso porque atua na sutileza do tempo. Não é sobre o que a pessoa diz, mas sobre quando ela aparece. É sempre na hora de sua fraqueza, sempre quando você está em crise, sempre quando a fé está em prova. É nesse instante que surge aquela ligação inesperada, aquela visita casual, aquele convite que parece aliviar o peso. Mas se você observar com atenção, perceberá que o resultado nunca é fortalecimento, mas enfraquecimento. Essa constância nos momentos frágeis não é obra do acaso. É estratégia espiritual contra você. A palavra de Deus mostra que o inimigo espera o momento certo para atacar. Quando Jesus estava no deserto, o diabo não o tentou no primeiro dia, mas depois de 40 dias de jejum, quando a fome e a fraqueza física estavam no limite. Ele sabia que aquele era o momento ideal. Da mesma forma, os inimigos ocultos na sua vida não aparecem sempre, mas sim quando você está vulnerável. Essa repetição de coincidências é a prova de que existe algo por trás. E o Espírito Santo não deixa você enganado. Ele mostra o padrão para que você não caia na armadilha. Muitos ignoram esse sinal porque acreditam que tudo não passa de encontros casuais. Mas se você começar a mapear, vai perceber. É sempre a mesma pessoa. É sempre o mesmo tipo de convite. É sempre a mesma distração no mesmo tipo de situação. Essa constância é o indício. O Espírito Santo te chama para abrir os olhos e ver que aquilo que você tratava como acaso, na verdade, é ataque estratégico. Esse sinal é ainda mais perigoso porque pode vir de pessoas que você gosta, de laços que parecem inofensivos. Mas o efeito delas na sua vida espiritual não mente. Toda vez que aparecem, sua fé diminui. Toda vez que conversam, sua mente fica mais confusa. Toda vez que você aceita a companhia, sua oração trava. Isso é o suficiente para perceber que o padrão se repete não para edificar, mas para destruir. O Espírito Santo alerta para que você entenda. A vida espiritual não é governada pelo acaso, mas por forças que agem no invisível. O que se repete de forma estranha não deve ser ignorado, deve ser observado à luz da fé. Pergunte a si mesmo: por que essa pessoa sempre aparece quando estou fraco? Por que esses convites surgem sempre quando decido buscar mais a Deus? Por que essas situações me cercam justamente nos momentos de vulnerabilidade? As respostas vão mostrar que não é coincidência, é sinal. Esse 10º sinal é um convite para você se posicionar. Quando identificar o padrão, corte o ciclo. Se recuse a cair nas mesmas distrações. Peça discernimento ao Espírito Santo para reconhecer o propósito por trás dessas repetições. Porque enquanto você tratar como acaso, continuará caindo. Mas quando enxergar como sinal, terá autoridade para resistir. E se coincidências que se repetem já revelam um perigo espiritual, o próximo sinal é ainda mais impactante. O 11º é quando a presença de Deus se manifesta e alguém não consegue suportar, se inquieta, muda o assunto ou simplesmente se afasta. Esse é o alerta mais ignorado, mas também o mais revelador, porque mostra de forma direta quem não pode caminhar com você. O 11º sinal de que o Espírito Santo está te alertando sobre inimigos ocultos é a resistência à presença de Deus. Esse talvez seja o mais ignorado de todos, porque as pessoas tendem a justificar como timidez, distração ou simplesmente falta de interesse. Mas no mundo espiritual nada é por acaso. Quando a presença de Deus se manifesta, ela traz paz, quebrantamento e luz. Quem tem o coração sincero sente isso de imediato, mesmo que não compreenda totalmente. Mas quem carrega dentro de si hostilidade espiritual, quem caminha em oposição, não suporta. Se inquieta, desvia o olhar, muda de assunto ou até mesmo se afasta.
Esse desconforto é um sinal poderoso de que aquela pessoa não caminha na mesma direção que você e que sua presença espiritual a incomoda. Esse sinal acontece em situações simples. Você começa a falar de Deus em uma roda de conversa e de repente alguém fica visivelmente desconfortável. Você coloca um louvor em casa e nota que uma visita se incomoda, muda de expressão, pede para trocar ou rapidamente encontra uma desculpa para sair. Você compartilha um testemunho pessoal de fé e percebe que aquela pessoa reage com frieza, ironia ou impaciência. Essas reações não são normais para quem tem um coração aberto, são manifestações de resistência espiritual. O Espírito Santo alerta porque quer mostrar que há algo oculto ali. Não é raro que essas pessoas tentem racionalizar o incômodo. Dizem que não gostam de fanatismo, que preferem equilíbrio, que você deveria ser menos intenso. Mas no fundo, o que realmente acontece é que a presença de Deus dentro de você denuncia a ausência dele dentro delas. A luz incomoda as trevas. Onde há santidade, tudo o que é contrário se agita. E esse incômodo não pode ser escondido por muito tempo, porque cedo ou tarde aparece. O Espírito Santo faz questão de mostrar para que você entenda quem pode ou não caminhar com você. A Bíblia nos dá exemplos claros disso. Quando Estevão pregava, os que o ouviam não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Alguns, tomados de ódio, rangiam os dentes, não porque ele dizia algo ofensivo, mas porque a presença de Deus que fluía dele os confrontava. Esse é o retrato perfeito do que acontece quando a luz encontra trevas ocultas. Não há neutralidade, há resistência. Esse sinal é ainda mais forte porque não depende de palavras. A simples atmosfera da presença do Espírito Santo já expõe o que está escondido. Se alguém não consegue permanecer quando a glória de Deus se manifesta, isso é revelador. Se alguém sempre muda de assunto quando você fala do que Deus tem feito, isso é revelador. Se alguém sempre evita estar perto quando você busca a presença, isso é revelador. Não se trata de acaso, mas de um sinal claro que o Espírito Santo te dá para proteger sua caminhada. É preciso coragem para aceitar esse alerta, porque às vezes quem resiste à presença de Deus é alguém próximo, alguém que você gosta, alguém que você não gostaria de enxergar como inimigo oculto. Mas o Espírito Santo mostra não para te causar dor, e sim para te livrar. Porque quem não suporta a presença de Deus em você, mais cedo ou mais tarde, vai tentar apagar essa presença. E se você ignorar, pode se ver enfraquecido ao lado de pessoas que não compartilham da mesma fé. Esse 11º sinal é o mais ignorado exatamente porque parece sutil, mas é o mais revelador, porque a presença de Deus é a linha que divide tudo. Quem é da luz se alegra quando ela aparece. Quem não é, se incomoda, se afasta, resiste. O Espírito Santo não deixa esse detalhe passar despercebido. Ele mostra porque sabe que a sua proteção depende da sua sensibilidade. Agora que você conhece os 11 sinais, é hora de refletir. Quantos deles você já percebeu na sua vida? Quantos você ignorou acreditando que era apenas impressão? O Espírito Santo não alerta por acaso. Ele fala porque quer proteger, quer fortalecer, quer manter você no caminho da luz. Preste atenção, porque ignorar esses sinais pode custar caro. Mas ouvi-los é a chave para permanecer firme diante dos inimigos ocultos que tentam te derrubar.